Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre o princípio do desprezo da ordem. Vamos introduzir o conceito, a ideia, com um exemplo. Então vamos pensar assim, 4 pessoas, Ana, Bia, Cid, Dan, participarão de um sorteio que premiará 3 deles com 50% de desconto na mensalidade da academia. Então estão aí os 3, aliás os 4 que vão concorrer, 3 deles serão sorteados. Quantos trios diferentes podem receber esse desconto? Então, de quantas maneiras diferentes eu posso determinar quais 3 receberão desconto? Tá ali. Aí estão todas as possibilidades. Então você tem aqui, ó, Ana, Bia, Cid. Ana, Cid, Bia. Bia, Ana, Cid. E assim vai. Fiz em todos eles. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu teria 24 possibilidades e aí estão todas elas. No entanto, se você reparar direito, cada coluna, na realidade, representa o mesmo trio. São as mesmas pessoas aqui na segunda linha, que na primeira, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. São os mesmos 3 que receberam ou receberão o desconto. Da mesma forma que na coluna azul, são as mesmas 3 pessoas em todos os 6 grupos. Na amarelinha, mesma coisa. Na verdinha, mesma coisa. Então, na realidade, eu não tenho 24 possibilidades diferentes de trios. Na realidade, só tenho 4. E como é que a gente pode calcular isso? Então, já que esses 6 grupos representam, na realidade, o mesmo trio, significa que se eu trocar a ordem entre esses elementos, eu não mudo o resultado. Então, a ordem aqui ela é desprezível. Então, eu posso desprezar ali a questão da ordem. Como é que eu faço para não considerar essa ordem? Porque quando eu faço o princípio fundamental da contagem, eu estou considerando sim que a ordem é importante. Então, quando eu faço 4 possibilidades para o primeiro, 3 possibilidades para o segundo, 2 possibilidades para o terceiro, e aí eu obtenho 24 resultados considerados diferentes, isso a gente está vendo que não é verdade, o que eu posso fazer para desconsiderar essa ordem? É simples, basta eu dividir isso pela quantidade de grupos diferentes formados por 3 pessoas ali, só trocando a ordem, já que essa ordem não importa, que seria 3 fatorial. O fatorial de 3 é o número de vezes que esses 3 elementos podem trocar entre si a ordem. Esse trocar entre si a ordem nós chamamos de permutação. Então, de quantas maneiras 3 elementos podem se permutar? 3 fatorial, 3, 2 e 1. 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial. Quer dizer, para eu obter o resultado que eu quero, basta eu dividir o princípio fundamental da contagem pela permutação dos elementos. 24 por 6 dá 4. E é isso. Quantos anagramas, no caso, da palavra bala eu tenho? Então, anagrama aí. Como é que eu devo proceder para descobrir essa quantidade de anagrama? Bom, se eu fizer o princípio fundamental da contagem, eu vou obter 24. 4 possibilidades para a primeira letra, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a última. Só que como aqui e aqui as letras são iguais, eu tenho a seguinte situação. Se eu considerar uma letra A vermelha e a outra preta, troquei aqui só elas de lugar, mas continua sendo a mesma palavra. Bala, bala. Blá, blá. Baal, baal. Elba, elba. Laba, laba e assim vai. Então, se eu trocar só as letras A
de posição, eu obtenho o mesmo anagrama. Então, a posição das letras A no anagrama, ela é desprezível. Então, essa ordem é desprezível. Logo, o que eu posso fazer? De quantas maneiras eu posso trocar as letras A entre si em um anagrama? De duas maneiras. Então, eu teria o princípio fundamental da contagem dividido pelo fatorial, que seria a quantidade de maneiras de trocar, permutar as letras iguais. Então, por isso que são 12. E realmente, 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 anagramas diferentes e não os 24, que seriam, se fosse bola, seriam 24 anagramas, mas bala são apenas 12. Uma outra palavra, banana. Banana tem letras A iguais, são 3, e letras N iguais. E aí nós, se fizermos pelo princípio fundamental da contagem, banana tem 6 letras, primeira letra, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, então 6 possibilidades, 5, 4, 6 fatorial, 720. A gente sabe que não é verdade, porque se eu trocar as letras A entre si, ou as letras N, eu continuo com o mesmo anagrama. Então aí, ó, por exemplo, banana, 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 eu coloquei um N sublinhado, outro não, um A preto, um vermelho e um azul, e só troquei a ordem entre eles. Então, ó, eu tenho, aqui são só 2 exemplos, tá, gente? Então, eu tenho que a 6 fatorial seria se as letras todas fossem diferentes, dividir pelo fatorial de 3, que é a troca entre as letras A, e o fatorial de 2, a troca entre as letras N. Então vai dar 720 dividido por isso aqui, 60 anagramas diferentes. Então o princípio, né, do desprezo da ordem é só você quando você tem elementos iguais, né, ou quando a ordem entre os elementos não importa na formação do agrupamento. E aí, quando a ordem não importa ou quando os elementos são iguais, é só eu dividir pela quantidade de permutações, de trocas, esses elementos entre si podem fazer. E aí eu efetuo e calculo o que eu quero determinar. Essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima.